E aí, gente, tudo bom? Vamos lá então. Tá rolando o esquenta da Semana do Consumidor na Amazon Brasil, então separei uma pilha de leituras que eu acho que são legais e que valem a pena ou que, sei lá, já esgotaram em outros locais e vem comigo. Primeiro de tudo, lá em doisquadrinhos.com tem um calendário bonitinho da Semana do Consumidor, então tu pode acompanhar, tem as principais promos e em breve, eu não vou falar para não soltar spoiler aqui, mas vai ter algumas novidades também no site. Então, por favor, continue acompanhando. Dito isso, deixa eu recomendar o Ultimate Homem-Aranha, que entra naquela categoria que eu falei ali no começo do vídeo, que esgotou especificamente na loja da Panini, tem na Amazon, agora nessa promo, tá com 25% e eu recomendo demais. Galera, esses volumes 1 geralmente esgotam muito rápido. Eu fiz uma live hoje de manhã e eu comentei com a galera que eu recomendei para um aluno e ele ficou apaixonado, adorou Ultimate Homem-Aranha. Então tá aí, é um quadrinho que vai agradar o fã das antigas que quer ver o Peter casado com filhos, vai agradar, acredito eu, também a nova geração. Eu tô atualizado com a mensal do Homem-Aranha Ultimate, a última que saiu nos Estados Unidos foi a 14 ou a 15 no máximo, mas eu li até a 14 e, gente, tá muito, muito bom. Na 14 acontece algo que eu não vou falar aqui, mas é muito, muito impactante. Fora o Ultimate Homem-Aranha, tem o Batman Silêncio, que acabou de sair e já tem a primeira promo lá na Amazon. Esse é um quadrinho que divide opiniões. Eu tô do lado da galera que tem ranço, eu não gosto muito do Silêncio, mas eu reconheço que é um gibi empolgante para quem tá começando, uma HQ que vai apresentar muito esse universo pra uma galera, sendo que, ok, né, temos Silêncio 2 saindo lá fora em breve, então eu mesmo vou acabar relendo o Silêncio pra fazer vídeo. Percebam que esse aqui é um vídeo de jabá do canal, mas também é uma opinião sincera, então, sei lá, eu não gosto muito de Silêncio, se você ler e gostar depois eu vou ficar feliz, se você não gostar eu vou dizer ok, eu te avisei. Gente, aperta no botão do like se puder, e eu também tenho que te convidar para o Telegram, que é o maior e mais acessado grupo de quadrinhos do Telegram da internet brasileira e os grupos WhatsApp. São 8 no total e nesse momento tem vaga no terceiro. Ok? Tá? Recados dados, deixa eu falar sobre Bouncer Primeiras Histórias, que é um tijolão da QS Comics. Esse é um caso que é meio difícil de explicar o contexto, porque parte dele está saindo por uma editora no Brasil, que é a QS Comics, e uma outra parte está saindo pela Comic Zone. Isso também acontece lá fora, tá? O quadrinho mudou de editora originalmente, e especificamente nesse volume tem a origem do Bouncer, com as 7 primeiras edições, então a gente vai entender toda a questão dele ser um pistoleiro sem braço, a gente vai conhecer o irmão dele, mãe, etc, etc. E na edição da Comic Zone é mais ação mesmo, é o Bouncer numa missão, tendo que levar um cara, na verdade, resgatar um cara de uma prisão. E, gente, é interessante que esse faroeste, ele é muito diferente, assim. Eu li agora nas férias, ele é um faroeste shakespeariano. Então, tem todo um lado mais novelesco ao longo do quadrinho. E aí, no meio da história, tem aquelas viradas desconfortáveis que o Jodorowsky sabe fazer muito bem, que é, sabe, levar os personagens a um extremo muito bizarro, e tem toda uma, sabe, é aquele quadrinho que tu entende a história, ela é uma história linear, mas tem todo um simbolismo por trás, ao melhor estilo Alejandro Jodorowsky. Depois do Bouncer tem a edição absoluta do Cavaleiro das Trevas, que na verdade essa é a capa. Eu fiz a live, como eu falei hoje de manhã, e uma galera perguntou: Vini, vale a pena investir na edição do Cavaleiro das Trevas, né? Tá com, acho que é algo como 40% nesse momento. E, gente, vamos lá, né? Estamos falando de um clássico dos quadrinhos, então é muito fácil falar, ok, vá lá e leia. Mas eu tenho para dizer o seguinte: se você já tem a edição definitiva dessa HQ, que a Panini já publicou e republicou várias vezes, é exatamente o mesmo conteúdo, mas se você não tem a definitiva e, sabe, beleza, consegue ir atrás de um quadrinho de um valor mais alto, porque é uma edição absoluta, vale muito a pena. Eu amo o Cavaleiro das Trevas e eu sempre falei o seguinte: ok, eu quero ter 2 edições absolutas na minha coleção, uma de Watchmen e uma do Cavaleiro das Trevas. Então, assim que a Panini publicou, eu já peguei, estou extremamente feliz enquanto lombadeiro safado. Depois tem uma HQ da Comic Zone, muito, muito boa, que é O Grande Poder do Shninkel. O que é um Shninkel? Aqui nós somos apresentados a um mundo de fantasia dos mesmos autores do Torgal, onde tem essa raça, que é dá pra dizer que é uma espécie de hobbits, só que são hobbits escravos, que são os Shninkels, e a gente vai conhecer um deles, né, que acaba ganhando o protagonismo, porque ele recebe uma mensagem divina de que ele vai salvar a sua raça e trazer paz aos reinos. E ele acaba enxergando esse monolito
que sim, é uma referência a 2001, Uma Odisseia no Espaço, então é algo que junta Senhor dos Anéis com 2001, tem todo um aspecto do cristianismo também, discussões e referências. Eu recomendo demais, tente ler O Grande Poder do Xinninkel, que é muito, muito bom. Na sequência tem um quadrinho que saiu pela editora Pipoca e Nanquim, que eu admito que na época eu não me empolguei tanto, e agora minha cabeça explodiu quando eu parei para ler. Na verdade eu li isso tem uns 4 meses, eu acho, mais ou menos, que é O Monstro Debaixo da Minha Cama, do Lucas Johannathan. É uma HQ que venceu o Prêmio Geek da Amazon e merecidíssimo, gente. O Lucas Johannathan, ele é muito bom. É claro que todo mundo sabe que ele é bom, afinal ele ganhou o Prêmio Jabuti lá com Como Pedra, mas não esperava que outras obras dele fossem ser tão interessantes. Aqui a gente está falando de uma garota que sofre um abuso por parte do pai, e o Lucas é muito bom em fazer a gente se importar com o protagonista, que é a Lucy. Ela tem muita personalidade ao longo da história. O desenho também é muito, muito bom. É um Lucas um pouco diferente lá do Como Pedra. E especificamente essa HQ, eu não tô falando dos percentuais, mas ela tá com algo como 50% de desconto. Toda a lista tá aqui bonitinha embaixo, né? Também tem aquele link mágico para todas as promos do momento. Outro quadrinho que tá com 50% é o Armen, que saiu pela QS Comics, O Inferno dos Infernos. E antes de começar a falar sobre o gibi, eu preciso falar sobre a capa. Galera, dá uma olhada nisso, que interessante. Ó. Tem esse farol com o oceano batendo com toda a força, só que como o sol está se pondo, o oceano parece chamas ao redor do farol. E eu sei que tu vai me dizer, Vini, mas o que eu quero saber da história de um farol? O que tem de interessante nisso? Então, o quadrinho é, primeiro, um farol muito notável, ele fica localizado na França, tem até documentário sobre ele, a gente vê um pouco sobre isso. Mas aqui pro final do quadrinho, né, cenas reais, porque o destaque é que a região onde o farol foi construído, ela é muito... Ok, eu não vou saber o termo correto, mas navios naufragaram ao redor daquela região, porque é uma região muito complicada e tudo mais, então a gente vê a saga da construção do farol, mas isso na verdade é um flashback. A história principal é de um faroleiro que resolveu se isolar no Armen, né, que na verdade o Armen é o nome das rochas onde o farol foi construído, e a gente vai entendendo exatamente por que esse cara ficou por ali. E o que tem de interessante aqui também é que ele é escrito e desenhado pelo Emmanuel Lapage, que é o cara do Primavera em Chernobyl. E ele é um monstro. Dá uma olhada nessas aquarelas. Na sequência tem um quadrinho da Darkseid, que é o Eu Lixeiro, do Derf Backderf, que vocês provavelmente já conhecem por conta do meu amigo Dahmer, por conta do Kent State também. Sinceramente, eu acho que o Eu Lixeiro é o gibi menos interessante, assim. É claro, é muito interessante, ele tá falando do lixo. É um documentário sobre o lixo, sobre enfim, os dilemas envolvendo essa questão. Só que eu prefiro os outros, sabe? Tanto o meu amigo Dahmer quanto o Kent State me impactaram mais. Mas esse também é bem legal. Então, para quem quer completar a coleção do Derf Backderf, fica a recomendação. Ainda falando de quadrinhos que estão em promo meio que no momento e acabaram de ser publicados, tem o Watchmen em edição de bolso da Panini. Eu acho que está com algo como 20 e poucos por cento, talvez 29%. E... sei lá, eu recomendo o Watchmen, que não é uma grande novidade. E para terminar, o 10º quadrinho é o Apesar de Tudo, do Jordi Lafebre. Então, estamos falando de uma história meio complicada de explicar, porque ela é basicamente um conto sobre amor narrado ao contrário. Então, se eu falar sobre o começo, eu tô simplesmente contando o fim. Ó. Pode ver que ele abre com o capítulo 20, e, gente, ele tem uma das imagens de abertura, uma das mais lindas que eu já vi, né? Que é justamente o encontro desse casal aqui da história. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo o que levou eles até ali. Mas é um quadrinho que, por mais que tu perceba o final dele, tu sabe o final, é legal ir montando quebra-cabeça, sabe? Ele é bem engenhoso em tu encaixando as pecinhas e, beleza, é isso que aconteceu. E aí algumas falas do começo do quadrinho fazem sentido mais lá pra frente, as piadas internas do casal. Assim... quem já viveu um grande amor, que eu acho que praticamente todo mundo aí do outro lado, vai acabar se identificando com o Apesar de Tudo. Sendo que a gente está falando do Jordi Lafebre, o cara dos Leões Felizes, que tem esse traço bonitão. É uma história muito sobre as decisões que a gente toma ao longo da vida, os caminhos que nós somos guiados. Quando eu terminei de ler, eu admito que eu esperava mais, eu esperava algo absurdo, porque é um quadrinho super aclamado. Mas é uma obra que eu sinto que depois que eu li, e conforme eu vou lembrando dela, ela vai crescendo a título de leitura, vida, experiência, etc.
Foi muito bom ter vocês por aqui. Gente, lembrando, tá? Clique no botão do like se puder antes de ir embora. Tem aqui os links tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E na verdade também precisa ir embora, né? Porque tem o Dois Quadrinhos News de ontem, então ele tá disponível, vocês podem clicar para ver. Essa vai ser uma semana bem movimentada no canal. E é isso, tá? Recomendações sinceras de quadrinhos vocês encontram aqui nesse canal, tá? Valeu, valeu!